Oi, bem, pessoal. Como eu falei para vocês, bom dia, né? Eu falei que tem muitas pessoas também que estão me curtindo e não quer só, pessoal, que eu conte casos só de roça, de capivara e de tudo, porque na verdade sou escritora, não posso negar, né? Pessoa que já escreveu, né, o 12º livro, tem 2 livros para ser lançado na gráfica. Tem que contar caso, né? Na verdade, eu me coloco princesa da roça, porque aqui é um lugar muito humilde, né? É um povoado, mas na verdade, eu não moro na roça. Eu vivo nas fazendas, eu gosto das fazendas. Adoro fazenda. Aí eu vou nas fazendas e peço os fazendeiros, para mim é tudo com autorização, para mim gravar meus vídeos. Pois bem, pessoal, como todo mundo sabe, já agradeci, né? Primeiro livro meu lançado foi A Borboleta Abandonada, e quem me patrocinou foi o Dr. Edil de Araújo Nogueira, advogado e escritor, né? Só que ele não é, o livro dele não é folclórico. O livro dele, na verdade, é histórico, né? Ele resgata a história. Você vê que tem Raiz da Minha Terra, né? Tem meio mundo de livro que ele escreveu. Então, a gente tem que agradecer e enxergar. Eu já fiquei mal com o doutor Edilson um bocado de anos zangado por causa de política. Mal, passar, não é olhar para espelho. Mas a raiva acabou. Quando a gente tá na boa, a gente tá feliz, quando a gente tá com Deus, né? A gente acaba a raiva dos companheiros. Então, é o que eu vou contar para vocês. O meu livro é o seguinte: se eu sou escritora hoje, eu agradeço ao Dr. Edil de Araújo Nogueira, porque meu livro, ele que me inspirou para me escrever o primeiro livro, né, 20 anos atrás. Então, o que é verdade, você tem que morrer debaixo do mar, debaixo das águas, mas você tem que contar a verdade. O meu primeiro livro, A Borboleta Abandonada, foi lançado na Expo Corrente, viu? O deputado Fábio Novo, o conselheiro Olavo Rebelo, eu acho que o governador estava nesse dia também. Duas senadoras estavam. Não sei se era. Eu não sei como é o nome da senadora, mas não. Eu só sei que foi muito lindo esse lançamento, né? Eu ganhei a medalha de Marquês de Paranaguá, né? Agradeço ao doutor Edil de Araújo Nogueira, viu? Foi através dele que eu comecei a ser escritora, né? Eu estou passando um dia aqui, mas minha cidade é corrente, né, pessoal? Para Deus nada é impossível, né? Estou passando uns dias aqui. Na verdade, minha cidade é Corrente, nasci em Corrente, né? Meus filhos são de Corrente, meus irmãos, meus netos, todos meus amigos, todos. Aqui não estou dizendo que eu não tenho amigo. Eu tenho amigo, mas não é como aí, que eu nasci e me criei, né? Os amigos da gente, cada quem cuida da sua vida aqui, porque até então eu já tenho, assim, outro tipo de fala nordestina, né? Aqui o pessoal tem outro tipo, as falas deles são bonitas, né? São calmas. E eu falo, assim, muito avexado, muito apressado. Mas, enfim, vamos falar do meu livro. A primeira história do meu livro, A Borboleta Abandonada, foi a história de duas filhas que foram abandonadas pela mãe. Me passaram, foi real, verídica, me passaram essas histórias. Aí eu vou passar a contar agora, porque está todo mundo pedindo para mim contar a história. E eu quero que vocês dá o lacre, vocês escrevam no meu canal, que todo dia eu vou contar uma história agora, porque me pediram. Pessoal, mais de 50 pessoas me pedindo, assim, o pessoal que conhece a história do meu livro, né? Daí do Nordeste, né? Pessoal de Brasília me pedindo, todo mundo me pedindo. Agora, não, Lourenço, você tem que pegar e aí abrir um espaço nos seus vídeos para contar a história do seu livro. Porque muitas pessoas, às vezes, pode ler e não entende, né? Pois vou contar o primeiro livro. Bom, a primeira história do livro, a primeira história minha que eu escrevi, A Borboleta Abandonada, foi duas irmãs. Elas foram abandonadas pela mãe. Na verdade, eram 3 irmãs. Aí, elas foram dormir num quarto, numa rede só, né? Num quarto lá, já tava, a mãe já tinha dado ela para a terceira pessoa. Aí, as duas irmãs dormiram. Aí, quando foi no outro dia de manhã, uma das meninas, que eu não vou falar nome, mas é que o nome tudo são nome, né, fictício, eu não uso o nome mesmo, não. Uma das meninas amanheceu morta, né? Aí, uma se culpou, a outra se culpou, que é porque tinha passado por cima delas. Mas na verdade, ela morreu, acho que é porque, né, já vivia assim, jogado de um lado para o outro. Aí o que acontece? Com a morte da terceira menina, veio de lá para cá, muitas coisas mudaram. Porque pegaram essas duas meninas e deram para um governador de um estado. Eu não vou dizer qual foi o estado. Só que ela era para desapartar as duas, né? Quando fosse de noite, essas duas meninas. é, o motorista do governador vinha buscar uma delas, a de 7 anos e a de 5 ia ficar. Aí o que foi que elas fizeram de noite? Elas deitaram e combinaram as duas. Essa história é real, elas me passaram essa história e eu passei no livro, foi muito bem vendido meu livro, né? Borboleta Abandonada. É as duas meninas que foram abandonadas por uma mãe. Não é história inventada pelo povo, é história meio real. Então, quando foi de noite, elas duas amarraram o pezinho,
com a flaudazinha da outra menina, amarraram o pezinho na outra. Aí elas combinaram para quando o motorista do governador chegasse e pegasse uma, na verdade a outra acordava, né, para não desapartar. Aí, quando foi de noite, o motorista do governador foi lá para buscar, para pegar uma das meninas. Quando foi pegar uma das meninas, a outra acordou e falou que chorei para não desapartar, uma agarrada na outra para não desapartar. Então, o que acontece? Eles resolveram não desapartar essas meninas. Resolveram não desapartar. Quando eu fui lançar esse livro, pessoal, muitas pessoas choraram, porque conhecem a história dessas pessoas. Essas pessoas moram em corrente. É história verdadeira, é real, viu? Não é história inventada. As minhas histórias todas são passadas. As pessoas me contam e eu escrevi o livro, né? Escrevo o livro. Inclusive, em meu computador aqui, tem o 13º livro, que está escrito, mas está no computador, né? Tem mais 2 na gráfica para ser imprimido, e a gráfica agora está fechada. Aí, continuando a história. Aí, o que aconteceu? Resolveram não desapartar essas 2 meninas. Levaram elas para uma certa cidade. Quando chegou na cidade, aí as 2, muito novas, né, foram sofrer na casa de um, sofrer na casa de outro. Aí conheceu lá uma parente dela lá. Essas 2 meninas, eu só sei que elas tiveram o destino delas assim. Muito, assim, uma teve o destino muito triste, porque ela nunca conseguia perdoar a mãe dela de jeito nenhum. Por causa disso, né? Depois de 56 anos, o que acontece? Aí elas foram morar nessa cidade, cada quem casou, tivesse seus filhos. Depois de 56 anos, engasgo, pessoal, que eu contar essa história. Depois de 56 anos, uma dessas meninas, ela tinha um filho, todo dia ela chorava. Você desculpa porque emociona, né? Porque eu conheço as pessoas, né, dessa história. Ela chorava intensamente. Aí ela teve os filhos, o filho dela cresceu, né? E dizia pra ela, por que você tá chorando? Ela disse, porque minha mãe me abandonou e eu não sei cadê minha mãe, não sei quem é meus parentes, nem nada. Aí esse filho dela foi e cresceu. Quando ele tava com 16 anos, ele ganhou o mundo sem ninguém saber. Ele foi numa certa cidade, em Tocantins, a cidade, muito longe. E aí ele se deparou com os parentes dessa pessoa. Deparou com os parentes. Pois não é que encontrou a mãe dessa mulher, dessas 2 meninas, com 65 anos, e levou para essa cidade. E aí elas tiveram encontro com a mãe delas, foi aquele choreiro, foi choro demais. A senhora nem lembrava mais. Só que, porém, tinha outra história que ninguém sabia. Pelo outro lado, tinha as 2 que ela tinha dado, né? Ela nem sabia que a terceira filha dela tinha falecido. O 4º filho dela, ela tinha dado para uma mulher. Aí, o 4º filho dela, ele não sabia que era adotado também. Ele não sabia que era adotado. Ninguém sabia, era assim a história, ninguém sabia um do outro. Um dia, uma filha dessa mulher, que ela está me assistindo nesse canal, ela sabe, não precisa eu falar nome. Ela estava num salão, numa certa cidade de Tocantins. Aí chegou um senhor e disse... Ficou esperando, né, ela cabeleireira, para ela cortar. Agora eu acho que é pedagoga, mas ela tem o curso cabeleireiro. Aí ficou esperando, não, é porque eu vim para cortar o cabelo do meu neto. Aí esse senhor olhou para ela e disse, a senhora parece com minha nora. Aí essa pessoa que estava lá falou, não, pode ser que a gente é parente, né, porque o povo da minha avó são de determinado lugar, desse lugar, e falou lá. Eu só sei que quando foi de noite, foi uma descoberta. E nem esse senhor que falou com essa menina do salão, ele não sabia que era adotado também. Ô, pessoal, essa história foi tão triste que você não sabe. Depois, essa mulher que tinha um menino que chorava demais, né? Que tanto o menino chorava, os filhos choravam como ela chorava, porque foi problema para a família toda, né? Chorava, com saudade da mãe, queria saber por que a mãe tinha deixado ela. Aí depois ela veio a falecer, mas ela faleceu, viu a mãe dela, né? Ela faleceu depois que ela viu a mãe dela. Aí pronto. Vai ser a história. Eu tô aqui no meu quarto, a porta bateu lá fora. Aí vai ser a história da outra. Esse outro não sabia, que tinha irmã, não sabia de nada. Aí foi que ele foi perguntando que história era aquela ali. Ele descobriu, na verdade, pessoal, não é porque tá ventando muito lá fora e a porta lá deixa aberta e eu não vou cortar o vídeo, viu? Vocês vão dando like e acompanhem meu vídeo aí. O que aconteceu, pessoal, é que, na verdade,
esse senhor, ele descobriu que era adotado, descobriu, fez um encontro, encontrou essa irmã dele, foi o maior choreiro do mundo, e depois de um mês que ele conheceu a irmã dele, essa que ele não conhecia, ele faleceu sem conhecer as outras. Ainda tinha mais 12 irmãs de todo o estado aí, que essa mãe tinha dado meio mundo de filho, ninguém sabia, e ele não sabia da história dele, e ninguém sabia da história de ninguém. Aí ficou, assim, uma coisa toda, sabe? Só sofrimento. Isso causou sofrimento na família toda. Esse livro emocionou tanto a família, sabe? Ainda hoje o pessoal compra livro e aí precisa desse livro para fazer trabalho. Aqui não, que o pessoal não conhece a história, né? Aqui poucas pessoas sabem que eu sou escritora, mas em corrente o pessoal vão atrás de mim, né? Querendo esse livro. Pessoal, eu vou terminar aqui e depois eu vou terminar. Essa história aqui é o seguinte. Esse rapaz faleceu, né? Esse encontrou a irmã, faleceu. Os outros irmãos dele moram lá. Aí o que foi que aconteceu com a mãe dele? A mãe dele, o final dela foi assim. Ela criava, um dos filhos que ela estava criando, ela tinha dado para outra pessoa, depois tomou esse filho. O filho foi subir numa escada, consertou umas telhas, caiu e faleceu. E aí ele estava enterrando o filho, sepultando o filho, e levaram ela para o cemitério. Quando terminou de sepultar o filho, ela faleceu. A mãe dessas meninas que foi encontrada, ela faleceu. Pessoal, você desculpa aí no vídeo, é porque eu deixei a porta lá, aí a casa é forrada, aí eu deixo a porta lá e bate e dá o eco aqui dentro. Mas eu não vou parar esse vídeo, não. Aí ela faleceu, pessoal. Aí o que acontece? Uns irmãos foi encontrando outros. Eu só sei que encontraram 11 irmãos. Era 12 com o menino que tinha, né? Essa menininha que tinha falecido. Então, essa história, conta a história, é grande essa história. Eu tô contando uma resumida. Quem tá assistindo sabe que essa história foi muito triste, né? Essas meninas sofreram muito. Eu cheguei a ponto aqui que eu não sei se vocês viram, eu emocionei. Até porque a personagem, eu conheço todas elas, né? E essas personagens, eu tive que conversar com elas para elas me contando, eu escrevendo num caderno para poder fazer escrever o livro, né? Fazer o rascunho. Viu, pessoal? Espero que vocês gostou da primeira história do meu livro. Quem não conhece não vai saber a história, mas quem conhece no corrente sabe, que já lê meu livro, sabe? E a primeira história é real, né? É verídica. Aí eu vou para a segunda história. Eu vou ter que contar a história do livro, porque estão me pedindo. Estão me pedindo para contar a história. Eu vou ter que contar todo de uma história de 11 livros, né? Sendo que cada livro tem 23 páginas. Mas estão me pedindo e eu agradeço todo mundo. Quero que você dê o like, viu? Curte a minha página, viu? Laurene, a Princesa da Roça. Eu não tenho vergonha de me aparecer, porque na verdade, eu sou escritora. Sou professora, eu ensinei em corrente aí, na Vereda da Porta 3 anos, em Riacho Grande 3 anos, né? Em corrente, fui professora também, sou exemplar, e por que eu vou ter vergonha de eu mostrar minha cara? Eu não tenho vergonha não tenho vergonha de eu mostrar minha cara. Na verdade, eu gravo aquelas coisas lá, tudo, o pessoal só me vê bem vestida, né? Eu sou exemplo em todo lugar que eu moro, viu? Eu não posso ser 100% não, porque nem Jesus agradou o ser humano. Imagine eu agradando a nação, né? Quem sou eu, né? Viu, pessoal? Muito obrigada por vocês terem ouvido essa história e tem mais história. Meu livro são folclóricos, mas essa história é real. Nesse primeiro livro meu tem um bocado de história real. Essa história aqui é real. Agora as outras de alma e de lobisomem, quem vai contar que é real, as pessoas que me contaram e eu escrevi o livro. Muito obrigada e espero que vocês gostaram. Pessoal, eu tô usando óculos aqui, não é por boniteza não, viu? Que na verdade aqui eu tô usando é porque esse óculos é de grau e aí dói. Minhas vistas é muito curtas, assim. Entrar em contato com o celular, minhas vistas dói, viu? Espero que vocês gostaram e vai para a próxima história agora. Muito obrigado, viu? Boa tarde.